Na vida ouvimos muitas vozes. As vozes dos outros, a voz de Deus e até mesmo a voz do inimigo. E com tantas vozes é muito fácil ficarmos confusos. No vídeo de hoje falaremos sobre 5 sinais de que Deus está falando com você. A pergunta é: você está ouvindo? Mas antes de continuarmos, por favor, curta este vídeo, compartilhe com outros que possam precisar desta palavra e inscreva-se neste canal para mais conteúdo como este. No mundo agitado de hoje, ficamos sobrecarregados com muitas vozes. Não conseguimos ouvir o que Deus está dizendo a nós. A primeira coisa que precisamos saber é que Deus está sempre falando conosco. Apenas não ouvimos. E alguns de nós querem ouvir, mas por algum motivo, simplesmente não conseguimos ouvi-lo falar. Deus é um Deus de sinais. Assim como deu o arco-íris como sinal de que não destruiria a terra novamente com água, ele sempre mostrará seus sinais. Agora, antes de entrarmos nos sinais que indicam que Deus está falando conosco, existem algumas coisas que precisamos saber sobre Deus. Número 1. Deus ouve nossa oração. No livro de Salmos, capítulo 65, versículos 2 diz: Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. O salmista reconhece que temos um Deus capaz de ouvir nossa oração. Então, não se pergunte se Deus ouve as suas orações. Ele ouve. Número 2. Deus está sempre falando conosco. Como já dito anteriormente, mas às vezes a repetição é necessária para fixar isso em nossa mente. Jesus diz em Apocalipse capítulo 3, versículos 20: Eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearemos juntos. Agora esta palavra é condicionada para um grupo específico de pessoas. As pessoas que ouvem a voz de Jesus. Ele disse: se você ouvir minha voz, ele está falando com todos nós, e Deus está falando também conosco agora. E aquele que o ouvir e o convidar será uma pessoa feliz. Número 3. Deus sempre responde às orações. João capítulo 16, versículo 24 diz: Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam, e vocês receberão, e a alegria de vocês será completa. Você pode estar pensando: Deus só responde a algumas de nossas orações e ignora o resto? A resposta é: não. Deus responde a todas as nossas orações. A questão está nas nossas expectativas. Deus pode estar dizendo sim, mas o que você quer é um não. Porque você só vê o não, pois você não usa a plenitude da sua fé. O outro ponto é: será que o que estamos pedindo é realmente bênção para a nossa vida? Como já sabemos, Deus é onisciente. E como ele diz em sua palavra, os seus planos são bem maiores que os nossos. Então você pode não ouvir a voz de Deus, não importa o que pense ou sinta. Deus sempre responde às orações. Mas pode não ser o que queremos, mas certamente ele responde às orações. Número 4. Não podemos tentar coagir, forçar ou de qualquer maneira fazer com que Deus responda às nossas orações do jeito que queremos. Como dissemos anteriormente, Deus sempre responde às orações. Então, há um ditado popular que diz: enquanto houver um homem para orar, haverá um Deus para responder. Mas Deus é soberano. Ele pode escolher responder de maneira miraculosa. Ele pode escolher responder de outra forma. Então apenas espere uma resposta e fique atento aos seus sinais. E não pense que pode forçar Deus a responder do jeito que você quer. Número 5. Não ouvimos Deus porque não paramos para ouvi-lo. E muitas pessoas não sabem o que é a oração. A oração não é apenas falar com Deus, é comunicar-se com Ele. Isso significa que devemos falar com Ele e ouvi-lo. Agora, a maioria das pessoas apenas ora e vai embora sem ouvir Deus. Então começam a se perguntar por que Deus não fala com elas. Então vamos ter em nosso coração que temos o dever de ouvir a Deus depois de falarmos com Ele. Número 6. Não podemos fazer com que Deus fale conosco do jeito que queremos. A criação não vai nunca limitar o seu Criador, ou seja, Deus não pode ser limitado às nossas ideias e desejos. Ele é nosso Criador, e o que Ele quer é um relacionamento conosco. Deus quer intimidade e quer que possamos ouvi-lo a cada momento. Mas a maioria das pessoas está procurando por experiências grandiosas. Querem que Deus fale com eles por meio de um anjo ou por meio de sonhos. Imagine isso. Você está em uma conferência e precisa que Deus lembre rapidamente de algo que você esqueceu, porque está prestes a fazer um discurso. Ou Ele quer dizer para você encontrar alguém que o ajudará em sua carreira. Então você de repente adormece e Deus mostra um sonho para você.
Certamente isso não faria muito sentido. Imagine também como as pessoas ao nosso redor iriam reagir. Você consegue ver como às vezes queremos reger a maneira que Deus fala conosco? E na maioria das vezes não faz sentido do jeito que queremos que Ele fale. Então agora que resolvemos isso. Número 7. Como a própria Bíblia diz, o inimigo de nossas vidas é sagaz. E ele vai fazer de tudo para nos distrair, para que não possamos ouvir Deus falar conosco. Ao analisarmos a palavra de Deus, no livro de Neemias, vemos que Neemias tinha em seu coração uma grande obra, a restauração de Jerusalém. E antes de tudo, Neemias orava e jejuava a Deus e pedia para que ele ouvisse a sua oração. No livro de Neemias, capítulo 1, versículo 11, ele diz: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Neemias não só tinha a convicção que Deus ouvia a sua oração, como também ele reconhecia a soberania e onipotência de Deus, pois pede a intervenção de Deus a seu favor, antes de ir conversar com o rei. E como resultado disso, ele recebe não só a resposta positiva, como também o respaldo e toda a estrutura para que ele pudesse concluir o que tinha em seu coração. E no capítulo 2, versículo 11, ele reconhece e diz: O rei atendeu meus pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Quando acompanhamos a trajetória de Neemias em sua jornada para a reconstrução de Jerusalém, vemos que várias vezes o inimigo tenta tirar a atenção de Neemias através de Sambalate, Tobias e Gesem, que eram opositores do povo de Deus. E eles tramaram de várias formas frustrar os planos de Neemias. Mas Neemias estava muito focado em ouvir a voz de Deus em seu interior e concluir o plano que Deus pusera em seu coração. Então Neemias, apesar de toda a oposição, consegue ouvir a voz de Deus e consegue, por sua graça, restaurar a Jerusalém, e de um simples copeiro passa a ser governador. Em nossa vida também não é diferente. Sempre vão haver opositores, e vão fazer de tudo para não ouvirmos a voz de Deus. Pois o inimigo sabe muito bem que quando ouvimos a voz do nosso Deus, nós somos bem-sucedidos, mesmo que haja dificuldades no meio do caminho. E agora sim, com tudo isso, vamos aos 5 sinais de que Deus está falando com você. E por favor, nos ajude a semear essa preciosa semente. Curta agora este canal e se inscreva. Também compartilhe esse vídeo para abençoar mais pessoas. Número 1. Através do testemunho interior. Pergunta rápida. Você já sentiu uma certeza sobre algo? Mesmo quando perguntado como você sabe, às vezes você não consegue explicar, mas tem tanta certeza de que essa coisa está certa ou errada. E depois de um tempo você percebe que está correto. Isso é chamado de testemunho interior. Como verdadeiro crente, o Espírito Santo reside em você, e ele é quem lhe dá esse tipo de conhecimento. Deus se comunica conosco através do seu Espírito para o nosso Espírito. Então nosso Espírito passará para nossas mentes, e isso será impresso em nós para formar esse conhecimento. Quanto mais tempo você passa na presença de Deus aprendendo a ouvir sua voz, mais fácil será ouvi-lo falar. Número 2. Através de sonhos e visões. Esta é outra forma de Deus falar conosco. Deus pode lhe dar um sonho ou uma visão sobre você mesmo, como fez com José. Em Gênesis, capítulo 37, versículo 9 diz: Então ele teve outro sonho, e o contou a seus irmãos. Ouçam, ele disse: Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Assim Deus pode estar mostrando a você sonhos ou visões, e isso é um sinal de que Ele está falando com você. Número 3. Através da voz audível de Deus. Isso não é muito comum, mas Deus pode falar com você em voz alta e clara. Você ouvirá uma voz audível e saberá imediatamente que é Deus. E assim como Saulo, que mais tarde se tornou Paulo na Bíblia, você pode ouvir Deus falando com você. Número 4. Por meio de outras pessoas e outros meios. Deus também pode falar com você por meio de outras pessoas. Pode ser seu pastor, uma criança pequena ou até mesmo usar um morador de rua. Deus é capaz de falar com você da maneira que quiser. E algumas pessoas se tornaram cristãs lendo panfletos. Alguns tomaram decisões por meio de um outdoor enquanto dirigiam para algum lugar. Ainda assim, a coisa mais importante é estar atento à fala de Deus. Número 5. Por meio de sua palavra.
Esta é a maneira principal como Deus fala conosco. Deus sempre fala por meio de sua palavra, e Ele nunca dirá algo que não se correlaciona com sua palavra. Assim, Deus não pode se contradizer. Ele não pode trazer algo novo que não esteja em sua palavra, porque Ele já sabe todas as coisas. E isso deve ser nosso guia principal, para que não sejamos enganados pelos outros sinais que pensamos que Deus nos dá. Por exemplo, Deus pode estar dizendo a você pelo testemunho interior que você deve amar mais. Isso se correlaciona com as Escrituras? Sim, com certeza. Ou você continua ouvindo que deve mentir sobre alguém que já te machucou. Você pode até sonhar com isso. Ainda assim, se pergunte, isso tem a ver com as Escrituras? Então, se não, então o que você ouviu não é de Deus. Ore e repreenda. Agora diga nos comentários, você está ouvindo a voz de Deus? E qual experiência você teve ouvindo a voz de Deus? Lembre-se que o seu testemunho edifica a fé de outras pessoas. Se você gostou deste vídeo, acha que pode ajudar alguém de alguma forma, por favor, curta, compartilhe e inscreva-se em nosso canal, pois assim você contribui para o crescimento do canal e nos abençoa. Obrigado e que Deus abençoe você e a sua família. Até o próximo vídeo.